Nessas andanças, já há alguns anos pela USE, eu sempre comento que centros menores do qual eu frequento, normalmente são mais acolhedores. Digo até por uma questão de espaço, onde a gente consegue olhar mais nos olhos um dos outros e conhecer mais intimamente as pessoas. E aqui no Ceareiros do Bem é um deles. Parabéns pela casa, onde a gente, quando entra, já se sente acolhido pela energia da casa. Chico Xavier, quando perguntado a ele quem foi o espírito mais iluminado que ele já viu, segundo os relatos de Maíse Braga, a quem na sua adolescência conviveu com Chico muitos anos, disse que a narrativa dele pessoal não foi de Emmanuel, não foi de André Luiz, não foi de nenhum instrutor que veio acompanhando esses mentores espirituais. Foi um jovem centurião da época de Roma, narrando Emmanuel a ele o caso e pela clarividência, levando Chico a verificar o acontecido àquela época, onde o jovem, quando Jesus, nas suas andanças, se afastou de Jerusalém, 3 dias, 4 dias, e todos ficaram preocupados onde estava o mestre, porque afinal de contas, perseguido, buscado pelos centuriões, talvez teria sido pego por um deles. Mas ele não estava junto ao império. Estava ele em conversa e comunicação com o pai. E um dos generais da época romana, sabendo que um jovem era cristão, centurião, determinou que o chamasse à sua presença, para que ele delatasse aonde estava o mestre, porque afinal de contas nem os seus apóstolos sabiam do seu paradeiro. Foi quando o jovem centurião, declaradamente cristão, indagado pelo general, perguntado onde estava Cristo, aonde havia escondido Cristo, e ele respondeu: sei aonde está. Sei que ele está escondido no meu coração. Diante dessa palavra, que soou como um insulto para o general romano, ele imediatamente determinou que fosse arrancado o coração daquele jovem centurião, ainda vivo. Quando arrancado o coração daquele centurião, onde Chico, através da clarividência, levado pelo Emmanuel, vendo a sua cena ainda em seu quarto, houve-se uma luz tão grande, que quando ele percebeu, o centurião se fazia presente. Uma luz que saía do seu coração, porque a luz interna que ele carregava era amor verdadeiro pelo divino Mestre Jesus. Aquele clarão que, quando você sai de uma zona escura, de uma caverna junto ao sol, a sua retina é comprimida e você não consegue enxergar direito. É a narrativa de Chico. Um clarão que ele não conseguia ver a face do jovem centurião. Afastado o seu rosto para o lado contrário, diante da impressão da luz, ele viu que quarteirões estavam sendo iluminados pelo peito daquele jovem guarda romano. Quando a luz um pouco apaga, há a narrativa de Emmanuel, dizendo que ele foi à época do Cristo um dos seus seguidores, dos quais guardou verdadeiramente o amor dentro de si. Uma narrativa que você pode encontrar dentro das palestras de Maíse Braga, ela que conviveu com o Chico, e você encontra essa narrativa pelo YouTube. Noite de hoje, tal como fez o centurião, a autoiluminação do espírita, porque o espírita vem ao centro em busca de informações, em busca de estudo, em busca de mensagens, mas quando ele adquire as mensagens, ainda assim deixa-se de autoiluminar. Muitos espíritas vêm, ouvem palestras, tomam passes, tomam água fluidificada, mas a iluminação interior, guardando verdadeiramente o Cristo dentro de si,
são para poucos. Como disse Jesus, muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. Por isso, a autoiluminação para o espírita não é só uma questão de prerrogativa. Para o espírita, na verdade, é um dever, como ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando eu fui buscar a palavra dever pelo dicionário humano, dicionário Aurélio comum, eu encontrei a seguinte designação da expressão dever, abre aspas, palavras do dicionário. Dever, fato de estar obrigado a fazer alguma coisa, algo que se tem obrigação a cumprir, fecha aspas. Obrigação de cumprir uma coisa. Por exemplo, quando você faz uma compra em um supermercado, você tem a obrigação, o dever, segundo o dicionário, de cumprir com a sua conta. Quando você assina um contrato com um banco, qualquer tipo de modalidade que seja, você está, pelo dicionário, obrigado a cumprir com as cláusulas contratuais. Porque às vezes pode ser um contrato de inquilinato, às vezes você está de um lado como locador, a outras vezes como um inquilino. A obrigação do contrato é a obrigação de cumprir. Às vezes, a gente tem, na maioria das vezes, filhos e temos a obrigação, o dever de arcar com os seus proventos, ainda que os pais tenham, eventualmente, problemas de relacionamento. O dever para com os filhos nunca acabará. Porém, quando a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, Homens de Bem, item 7, Allan Kardec explora e nos ensina que o significado de dever é muito mais amplo do que aquilo que está no dicionário. Simplesmente cumprir com uma obrigação social. Segundo Allan Kardec, palavras do Evangelho, abre aspas, porque elas não são minhas, ele define assim: dever é a obrigação moral, primeiro para consigo e depois para com os outros. É o resumo prático de todas as especulações morais. Fecha aspas. Capítulo 17, item 7, sedes perfeito. Ele tem razão. Quando a gente olha a questão do dever, o dever não é só uma questão social para com o próximo. O dever é uma questão íntima primeiro para com você mesmo. Porque quando eu faço aquela conta no supermercado e eu tenho o dever de cumprir para com o vendedor, o dever de cumprir a conta não é só social, é um dever primeiro para comigo. Eu tenho a obrigação de seguir os princípios de boa-fé íntima. Isso me faz levar a cumprir e pagamento com aquela conta que eu fiz no supermercado. Quando eu faço um contrato com o banco, seja lá de inquilinato, eu tenho a obrigação de cumprir, não só para com a parte contrária, mas primeiro para seguir os meus princípios de homem honrado. Uma vez cumprido o meu princípio de homem honrado, eu consigo cumprir com o contrato, com aquele feito junto ao banco ou um locador de um imóvel. Quando eu tenho um filho, o dever para o sustento dele não é só uma questão social, como está no Código Civil, a paternidade, o provento. Não, é primeiro para comigo mesmo, porque antes de ser pai na vida terrestre, eu assumi a obrigação moral no plano extrafísico de vir encarnado e cumprir com a missão de ser pai. Eu sempre friso a palavra missão paterna, porque muitos pensam assim: só o Chico teve uma grande missão, só o Divaldo teve uma grande missão, Madre Teresa e eu não. Como não? Paternidade é missão, ser filho é missão, irmão é missão de sangue, padrasto, madrasta é missão de cuidado. Cada qual com várias missões e determinados departamentos. Portanto, cumprindo com a missão, eu estou cumprindo, está certo, Allan Kardec, um dever para comigo mesmo, primeiro. Porque quando eu cumpro socialmente a minha obrigação, é porque eu atendi os meus princípios morais de ser um bom espírita diante da sociedade.
Portanto, entendi que a autoiluminação não é uma coisa que vem de fora para dentro. É uma coisa que se faz de dentro para fora. Porque tem amigos espíritas que acham que para se elevar moralmente, primeiro ele tem que encontrar o seu mentor, para depois se autoiluminar. Não! É o inverso. O mentor te abre os caminhos. O mentor te mostra um caminho do qual você consegue a sua autoiluminação. Mas ela é um dever seu. Eles não interferem no livre-arbítrio de nenhum encarnado. Cada encarnado tem o seu dever próprio e pessoal, não aguardando que os outros, um mentor, a espiritualidade, faça por mim. Eles nos orientam, nos dão o caminho, eles nos mostram as palavras, eles nos trazem a intuição, mas o dever de cumprir, de se autoiluminar, não se faz através deles, se faz através nós. É como se você observa, por exemplo, uma lâmpada, ou uma vela, que fica mais fácil. Quando você acende uma vela, você verifica que todo o ambiente fica iluminado. Só que antes de iluminar o externo, primeiro a chama começa internamente naquele fogo vermelho. Quando você olha uma lâmpada que está iluminando o exterior, primeiro aquele friso, rubro que está lá dentro, primeiro ele acende. Essa luz não se faz de fora para dentro da lâmpada, se faz de dentro da lâmpada para o exterior. Portanto, a gente fica procurando em coisas externas para a gente se autoiluminar, enquanto esse faixo rubro está dentro de você, e você tem o dever de acender para iluminar o exterior, e não aguardar que o exterior te ilumine. Mas o dever de se autoiluminar não é uma coisa fácil, porque se fosse uma coisa fácil, todos nós seríamos Chico Xavier. Todos nós seríamos Madre Teresa, Divaldo, Gandhi e assim sucessivamente. É difícil. Tanto assim é difícil que quando a gente lembra daquela personalidade bíblica de Adão e Eva, que quando ela pega a maçã e descumpre a lei divina, a gente vê como o dever é difícil, porque, segundo o texto bíblico, a divindade tinha dito assim para os precursores da humanidade, Adão e Eva: não comam do fruto proibido, lei divina. Mas, como a autoiluminação é difícil, quando a gente olha aqueles precursores bíblicos da antiguidade, eles acabam satisfazendo os seus desejos. Por isso a autoiluminação é difícil. Porque quando a gente olha para dentro da gente, a gente vê que, embora temos aquele fio rubro chamado centelha divina, que precisa ser acesa, junto dela existe uma coisa dentro de nós chamados desejos. Os nossos desejos ainda nos dominam enquanto espíritos imortais. Embora tenhamos na nossa consciência a lei divina, questão 621 de O Livro dos Espíritos, como tinham aqueles dois precursores bíblicos, Adão e Eva, nós também temos a lei divina gravada na nossa consciência. Mas junto desse aguilhão que nos empurra para frente, existem alguns obstáculos que a gente nós mesmos colocamos como anteparo, chamado desejo e vontade. Porque quando a gente passa pela experimentação daquilo que nos dá prazer, como é gostoso, a gente quer repetir. E às vezes a gente fica parado naquela repetição de circunstâncias que nos dão prazer, embora a lei divina esteja na nossa consciência querendo iluminar, a gente coloca alguns anteparos chamado poder, porque o poder é uma coisa muito gostosa. O poder de mandar é uma delícia, mandar do que ser mandado. E dinheiro? Nossa, ter dinheiro é muito gostoso,
Não estou falando que é ótimo, é prazer. É prazeroso para o humano você abrir o teu celular e falar assim, quanto é? Ah, é? Vou viajar. Não é gostoso? É uma delícia. É uma delícia ter posses. Esses prazeres passageiros em que a gente vai passando pela experiência e se deixando dominar por eles, são anteparos da luz divina que está dentro da nossa consciência. Porque nós, enquanto espíritos imortais, nós não fomos criados da mão do Criador como espíritos já na fase hominal. Não. Questão 73 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é o espírito? E a divindade responde assim, espírito nada mais é do que o ser inteligente que habita o universo. O ser inteligente da criação. Não disse o homem. Disse o princípio inteligente que habita o universo. Quando saímos da criação da mão do Criador, viemos como princípios inteligentes que habitam o universo. Chegamos na fase hominal. Que fase hominal? Homo sapiens, lá das cavernas. Quem eram os homens da caverna? Você e eu. Passou posteriormente para o homem da época do fogo. Quem era? Você e eu. Passou depois para o homem da época da Babilônia. Quem era? Você e eu. Passou depois para o homem da época do feudalismo. Quem era? Você e eu. Passou para a Revolução Industrial. Quem era? Você e eu. Passou para a época do mercantilismo. Você e eu. Passou para a fase do Brasil, colônia. Você e eu. Nessa fase inicial, como homem saído da criação, a gente passa por experimentações que nos dá prazer. Não temos ainda o raciocínio de um espírito puro, liberto da fase da matéria. Portanto, naquela época antiga, o poder, a satisfação de posse, do mandar, da fama, do ser reconhecido, de ter condições materiais para a realização de todos os desejos, a gente vai incrustando no espírito imortal, de forma com que impede que essa luz divina venha a acender, a se auto-iluminar. Essa é a tarefa do espírita, se auto-iluminar, deixar pôr de lado essas satisfações pessoais, transitórias, passageiras, efêmeras, para conseguirmos uma luminosidade com a base em Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem foi, segundo Allan Kardec faz a pergunta, quem foi o tipo mais perfeito que a divindade ofereceu ao homem como modelo e guia? Resposta, vide Jesus. Já imaginaram o tamanho da luminosidade de um espírito puro? Deve ser uma coisa assombrosa. Como diz André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, que narra a narrativa de espíritos que vêm através de sucessivas reencarnações, ele narra lá no início que eles, assim como nós, porque nós nos espelhamos neles, naquela narrativa, e eu vou falando bastante de alguns livros, rapidinho, porque a Dona falou assim, mas que hora? Você pode falar de livros lá no Ceareiros do Bem, porque é lá que, em Rio Preto, é onde o Centro Espírita, onde a gente mais lê. O espírita que frequenta lá, segundas-feiras, procura a biblioteca, um tal de você cotovelar para ler Leon Denis, Flammarion, Herculano Pires, todo mundo lendo. Então você pode falar que eles conhecem tudo. Pois é. Lá nesse livro, ele no seu prefácio, que o prefácio é de Emmanuel, embora seja de André Luiz, o prefácio é de Emmanuel diz assim, neste livro está a sociedade onde aquela família, através da cristalização mental dos desejos passados, indos e vindos, eles vêm numa nova reencarnação, para tirar a cristalização mental daqueles desejos cristalizados em suas almas eternas. Ou como irá dizer a nossa querida Joana de Ângeles, o atavismo, que é mesmo que a cristalização mental que cita Emmanuel. O atavismo é aquela questão pré-histórica, atávica, que o homem pega dentro do seu espírito e em sucessivas reencarnações ele não abre mão.
da satisfação de seus desejos efêmeros. Por isso, o dever da autoiluminação é difícil ser transportado, porque devemos enxergar dentro de nós o que é que nos impede de fazer atividades tal como o nosso modelo e guia, olhando na maioria das vezes para dentro de nós mesmos. E não se iludam, porque eu provo que o espírita olha para dentro de si mesmo. Vou dar um exemplo. O espírita que é espírita joga na Mega Sena da Virada todos os anos. Claro, afinal de contas, é espírita, é católico, não importa. Estamos lá fazendo a nossa fezinha. Imagine se você ganha na Mega Sena da Virada sozinha. 600 milhões na sua conta. Imagina, ganhou amanhã 600 milhões. O que o espírita faz com 600 milhões que caiu amanhã na sua conta? Resposta do espírita, a primeira coisa que vem é: vou pedir demissão do emprego. Acha que eu vou trabalhar? De jeito nenhum, tenho 600 milhões, por que eu vou trabalhar? Eu não preciso trabalhar. Para que ajudar o progresso da sociedade com meus? Para com isso. Vou colocar o dinheiro para viver de renda. Mas lógico, vou comprar imóveis, para viver de aluguel, vou trocar meu carro, vou morar num lugar escondido, porque se souberem que eu ganhei 600 milhões, nossa, risco de ser assaltado se eu morar no bairro. Vou mudar para o condomínio fechado, casas com paredes altas, vou viajar, nossa, vou conhecer o mundo, vou conhecer Paris. Bom, o que sobrar um pouquinho, o que sobrar, sobra, o que não faz falta, aí eu dou para os seres do bem. Eu dou um pouquinho para minha mãe, eu ajudo um pouquinho lá, mas primeiro eu. Como disse Jesus assim, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O problema não é a fortuna e não é o rico. O rico não é mau e a fortuna também não. O problema é a prova. É mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico passar pela prova e olhar para o outro, se auto-iluminar, dizendo assim: eu estou aqui para construir com a sociedade. Primeiro com a sociedade, depois a mim. E aí tem amigos espíritas que acham que se auto-iluminar é se afundar em literatura. Faz cursos de terça, de quarta, de quinta, faz online, assiste palestra e vai anotando e lê, buscando, dizendo que vai se auto-iluminar pelo conhecimento apenas. Não. Se fosse assim, Nero, que era discípulo de Sêneca na época de Cristo, não teria feito aquelas maldades. Por favor, não estou julgando o Nero, estou julgando o ato da maldade em si, mesmo ele tendo em suas mãos o conhecimento de um dos maiores filósofos da antiguidade. Ou talvez Napoleão Bonaparte, que tinha uma biblioteca, uma das mais vastas da época da França, onde ele dominava toda a arte da guerra, e o que ele fez com o seu conhecimento, guerra, ou quem dirá de Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica, físico, matemático, conhecedor de livros, estudante de faculdades mais renomadas, aliás, amigo pessoal de Albert Einstein, criou a bomba atômica. Se fosse a questão da inteligência, a autoiluminação, os grandes pensadores, filósofos, já estariam do lado do Cristo. Não, não é por aí. Como diz Allan Kardec na questão 680, ele faz essa pergunta. Ele diz assim, abre aspas, pergunta de Kardec: o progresso moral segue sempre igual ao intelectual? Interrogação. Resposta da espiritualidade: não necessariamente. Um normalmente não anda ao lado do outro. 780A. Mas como funciona se não correm igual? O homem normalmente adquire ao conhecimento da intelectualidade. Conheça-te a verdade, disse Jesus, que a verdade vos libertará. Conheça-te a verdade primeiro. Corre atrás do prejuízo, vá se instruir, faça o curso da doutrina espírita, vá ler, mas não se engane, que isso não é o suficiente para a autoiluminação. O que é importante é a moral, é a conduta do homem reto, é a conduta do homem olhando para aqueles que estão do seu lado. A sogra, a mãe, o irmão, o vizinho,
Quem te ofendeu? Quem te passou a rasteira? Quem puxou o teu tapete? Quem falou mal de você? Quem te criticou no WhatsApp? Quem entrou no teu Instagram e falou mal de você no teu Instagram? É aí que a gente vai ver aonde está a tua luminosidade. Porque conhecimento espírita tem, faz cursos, vê palestras, mas e a autoiluminação interior? É como diz a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano, o samaritano descendo, foi atacado por pessoas que queriam roubá-lo, passou primeiro do lado dele alguém que tinha um intelecto desenvolvido à época, o sacerdote, que passa do lado mesmo com intelectualidade aflorada, olha e diz assim, não é problema meu, e segue o seu caminho. Passa do lado dele um levita, que é um conhecedor das escrituras da antiguidade, olha lá para o lado, olha deitado lá e diz assim, não é problema meu. Passa-se um judeu, olha lá do lado, alguém com intelecto desenvolvido, mercante, judeu, que à época era um dos grandes mercadores, olha do lado e diz, não é problema meu. Mas passa o samaritano. Se ele tinha conhecimento ou se não tinha, se tinha um conhecimento de um sacerdote, eu não sei, ou de um levita, eu não sei. O fato que eu posso dizer é que ele tinha a iluminação moral. Intelectual, segundo a parábola, aqueles que passaram tinha e nada fizeram. Bastou ter o desenvolvimento moral para que um samaritano, se tinha conhecimento ou não tinha, isso não importa, mas a autoiluminação estava dentro dele. Foi ele quem ajudou aquela pessoa que foi objeto de assalto junto à estrada. E aí a minha esposa fala assim, mas que eu não gosto das tuas palestras, porque quando você fala umas coisas que é verdade. Está lá baseado no Evangelho, no Livro dos Espíritos, mas eu tenho raiva quando você fala. Eu falo, por quê? Porque você fala e não dá receita. Porque você fala, mas não dá receita pra gente, tá tudo bem, autoiluminação. E daí? Como é que eu faço isso? Eu falei, então, é um processo individual. É um processo de cada um. Como que eu vou dar uma receita para alguém seguir Jesus? Basta observar o Livro dos Espíritos, questão 625, vide Jesus. Mas, nesse caso, eu fui procurar algumas coisas que eu adotei para mim, que eu queria compartilhar com vocês. Eu fui olhar para dentro de mim, como que eu conseguia, mesmo dentro da doutrina, buscar essa autoiluminação. E a resposta veio em duas situações. O primeiro foi seguir aquela orientação de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo. Como que eu vou me autoiluminar se eu não sei aqueles processos atávicos que tem dentro de mim? O que é de atavismo ou de cristalização mental, como diria Emmanuel, que tem dentro de mim? É a impaciência? É a intolerância? O que é que está me colocando como anteparo para que a essência, a centelha divina, não venha ficar rubro e iluminar? E aí eu fui o tal do conhece-te a ti mesmo, que a gente não pode confundir com o julgar-se a si mesmo, ou criticar-se a si mesmo. O conhecer-se a si mesmo é um processo de auto-identificação e não de crítica pessoal. Porque às vezes o espírita fala assim, nossa, como eu sou ruim. Eu não consigo desenvolver, eu não consigo, um tal de julgamento pessoal que vai contra uma das bem-aventuranças dizendo Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que se reconhecem humildes, dizendo assim, gente, eu sou imperfeito. O buscar, conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo é examinar dentro de mim, sem julgamento. Olhando para dentro de mim e dizendo assim, nossa, eu tenho bastante imperfeição. Tenho imperfeição, como que eu não tenho? Pergunta para minha esposa. Às vezes alguém fala assim, nossa, o Marchiori, ser de luz. Que luz, que nada. Pergunta para minha esposa se eu sou ser de luz. Ou para o meu filho, ser de luz, trabalha, dá palestras, vai lá na evangelização, trabalha no Kardec, reunião mediúnica. Nada. Pergunta para o meu filho, ser de luz. É o auto se examinar sem críticas, dizendo assim, nossa, como eu sou impaciente com meu filho. Nossa, como eu fui rude com alguém no meu centro espírita. Nossa, como eu fui rude com a minha sogra, não deveria ter feito. Mas olhar para dentro de mim que eu tenho coisas boas.
Nossa, como eu atuei bem. Nossa, como eu levantei e fui ajudar os ceareiros do bem que tem atividade lá beneficente. E eu levantei de manhã no sábado. Que dia que é atividade aqui? Fui lá no sábado, fui lá na sexta, fui lá ajudar. Fui ajudar os livros, organizar os livros lá no ceareiro do bem. Ai, como eu sou. É um examinar dentro de si mesmo. E aí vem aquela questão tão famosa do 919A, né? Quando o nosso querido amigo, dentro do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, nos diz que antes de deitar, ele fazia um exame de como foi a sua vida. Será que eu fiz bem para alguém? Será que eu fiz todo o bem que eu poderia? Antes de deitar, fazer a sua autoanálise. Mas como eu, antes de deitar, sou preguiçoso, às vezes eu faço assim, vou deitar e vou fazer a minha oração, vou fazer assim, ai, Pai nosso que está no céu, santificado, dormi. Como eu sou meio preguiçoso, eu nesse autoconhecimento, comecei a olhar dentro de mim os momentos em que eu fui rude. Toda vez que subiu aquele sangue em mim, toda vez que acontece, até hoje, que alguém me enfrenta, é impaciente comigo, às vezes que eu sou rude, que eu vejo aquele sangue que subiu, aquele calor, eu sempre paro, minutos depois, e eu faço a minha autoanálise. Gente, por que eu fiz isso? Porque mesmo que eu não devolvi com o mal recebido, ainda assim eu senti aquele sangue subindo, aquele fervor, e eu faço essa autoanálise. Por que será que surgiu isso em mim, hein? Da onde que eu tirei isso? Qual foi a minha parcela no ambiente para surgir essa situação? Como que eu contribuí para surgir aquela situação que me tirou do sério? Toda vez que vem essa coisa que se esquenta assim, eu paro para tentar conhecer assim, sem julgamento, para dizer assim, bom, surgiu porque eu contribuí assim ou porque eu contribuí assado? Fiz assim ou fiz assado? Tenho parcela de culpa ou não tenho? Mas não basta conhecer a si mesmo. Para a autoiluminação, além do conhecer-se a si mesmo, você tem que ter a força de vontade para modificar. Porque só se conhecer e ficar de boa na cama não resolve. Você tem que transformar o que você conhece, o abstrato, em algo concreto. É aí que está a dificuldade do espírito. É aí que está a dificuldade do espírito, porque ele sabe, ele lê, ele reconhece, mas na hora de tomar a atitude, a força de vontade, aí vem para com o espírita na sua mente, dizendo assim, hoje não. Não, ela fez isso comigo? Não, mas foi culpa dela. Não foi culpa minha. Você me ofendeu primeiro. Parcela de culpa, tudo bem. O espírita fala assim, tudo bem, eu errei, mas você errou primeiro. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Não, eu te perdoo, mas você nunca mais faz isso. E aí a gente vai nessa falta de força, de vontade de tentar modificar aquilo que a gente enxerga. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 2, ele traz todo o capítulo sobre o elemento vontade. E ele nos explica que a vontade é difícil, porque no nosso cérebro é como se fosse uma empresa. Imagine uma empresa. Dentro da empresa tem diversos departamentos. Tem a logística, dentro da empresa tem a telefonia, dentro da empresa tem os vendedores, dentro da empresa tem o almoxarifado. E logo acima, no gabinete, em cima, no andar superior, lá onde fica aquela sala maior de reunião, ficam os donos. Fica a parte operacional de tudo o resto lá embaixo. Nossa mente, disse Emmanuel, é mais ou menos assim. Nossa mente tem vários setores no plano do chão. Por exemplo, a imaginação. Como é que eu consigo fazer o bem essa semana? Aí você imagina. Tem um outro setor, que é o da memória. Bom, eu fiz uma vez assim, eu acho que se eu imaginando eu posso fazer assado. Aí vem o outro do desejo. Bom, eu acho que eu consigo fazer. Vou fazer. Eu desejo fazer. E aí você arquiteta tudo através da sua inteligência. Como que você vai fazer? Quer dizer, tudo no campo do abstrato, a memória, a inteligência, o desejo, tudo no campo do abstrato fica ali na rede do chão. Falta o chefe, o boss, lá em cima falar assim, vai fazer, que é o chamado vontade. A vontade é a transformação
desses elementos abstratos da mente em ação. Como, por exemplo, lá no nosso centro, na Allan Kardec, todo segundo sábado por mês a gente ajuda 400 famílias cadastradas. E a gente bate no peito e fala assim, 400 famílias cadastradas. Força de vontade teve Divaldo. Divaldo atendia 3.000 por dia. Eu bato no meu peito e falo assim, cuido de 2 filhos com muita garra, são ótimos. Divaldo tinha 650 filhos. Mais de 100 registrados no sobrenome Franco. Adotado, no regime humano, lá no cartório, sobrenome. Tem, não tem, põe no meu. Mais de 100 crianças, 650 filhos afetivos. É a transformação do campo do abstratismo, da inteligência, da memória, do desejo em força de vontade. O que aconteceu com Divaldo se autoiluminou. E por que autoiluminação? Para a gente ir para a parte final. Autoiluminação porque quem determinou ele foi Cristo. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 32, ele diz assim, abre aspas. Disse-lhe, pois, Jesus à multidão, para você, para mim, estávamos lá. A luz ainda está convosco por pouco tempo. Eu sou a luz, estou convosco por pouco tempo. Andai enquanto tem de luz, para que as trevas não te apanhem. Pois quem anda nas trevas, na falta de luz, não sabe para onde vai. Andai para não cair nas sombras. O que é essas trevas ditas por Jesus? É esse atavismo. São essas coisas antigas que a gente carrega dentro da gente, que a gente fica assim lutando contra ela, porque quando a gente opera dentro dela, a gente não sabe para onde a gente vai. Carl Jung, fundador da psicologia e psicanálise humana, diz que as trevas ditas por Jesus ou sombra são, abre aspas, abrange tudo aquilo que o indivíduo prefere não ver em si mesmo, prefere não ver. Impulsos egoístas, agressividades, desejos inaceitáveis, reprováveis pela sociedade. Fecha aspas. Todos esses atavismos que nos causam prazer efêmeros e passageiros são trevas. Quem anda pelas trevas não sabe por onde vai, porque uma hora vai desencarnar. E o que está efêmero aqui, do lado de lá, não vai levar. E o que é a luz dita por Jesus? Aproveita enquanto tem de luz andando com você. O que é a luz? A luz não é só o conhecimento da doutrina, não é só conhecimento do Evangelho. Quantos não conhecem a Bíblia de trás para frente ou o Pentateuco decorado? A luz é a centelha divina que brilha. Ande comigo enquanto tem de luz. Segue os meus exemplos de humildade, caridade, paz, amor, paciência para com o outro. Isso acende a luz interior. Lá no nosso centro, aquelas 400 famílias, quando eu vejo um trabalhador entregando uma cesta básica, apenas entregando a cesta básica e virando a cara de lado, eu falo assim, meu amigo, o que você fez? Ele falou assim, eu entreguei a cesta básica, fiz o bem. Fez nada. Você apenas fez um ato automático, sem luz, sem brilho. É bom, é legal, começou bem, entregando, se dispondo, mas não perguntando para a pessoa lá como vai. Que bom que você veio aqui receber a cesta básica hoje. Como é que é seu nome? Dona Maria. Ô, Dona Maria, e tem filhos, Dona Maria? Como vão os seus filhos? Olha, toma aqui a cesta, vou levar até o seu carro. Como é que vai o seu marido? Estou bem, etc. Ela vai embora satisfeita, iluminada pela sua luz. E aí, quando ela volta do sábado do mês seguinte, você encontra a Dona Maria já te olha e fala assim, nossa, que coração bom que você tem. E aí você conversa com ela de novo, perguntando dos filhos de novo, como vai você. Na época do Allan Kardec, o Allan Kardec tinha um centrinho lá no Solo Sagrado. Eu esqueci o nome daquele centro. E ali servia-se sopa. Quando eu era jovem, na mocidade, a gente fazia sopa lá. Humberto de Campos, esqueci o nome. E aí, eu lembro quando eu era jovem, eu vi um senhor... Gonzaga. Lá no Gonzaga, eu estava na mocidade.
E lá na Mostade, pra gente trabalhar também, a gente ia descascar batata. Ó, gente, faz tempo isso, hein? Descascar batata lá. E aí eu vi um senhor trabalhando na doutrina já, e a gente fez a sopa, e vinha a fila das pessoas se servir. Ele pegava a sopa, a concha e fazia assim, próximo, próximo, próximo. Eu olhei para aquele senhor e falei, mas o que o senhor está fazendo? Ele falou assim, rapaz, eu tô vendo que eu estou vendo fazendo a caridade. Eu falei assim, não, eu estou vendo que o senhor está fazendo, colocando com a concha, com comida, de uma forma automática. Caridade o senhor não está fazendo. Não está perguntando, Paulo. E aí, como vai, dona Maria? Você de novo, dá seu prato. E aí, como é que vão seus filhos? Seu marido está aí? Está tudo bem? Toma aqui o prato de sopa. Te espero ver no sábado próximo. Isso é a autoiluminação. Deixe de ser só o conhecimento, porque uma coisa é você levar a luz, como ele fazia levando uma luz, mas ele não iluminava. O iluminar é você mostrar para o exterior que tem uma luz. Uma coisa é levar a luz, outra coisa é ser a luz. Isso é diferente. E a gente imagina que ser a luz é só em centro. Não. A luz é você ser na sua casa. Quando o seu marido chega do serviço irritado, ou a tua esposa irritada, e aí ela precisando desabafar, e você acendendo a luz da paciência, espere esbravejar ao invés de retrucar, você se acalma e deixa. Depois que ela acabou, ou ele que estava irritado, deu uma apaziguada, aí você vira para ele, o seu cônjuge diz assim, e aí meu bem, foi difícil o dia, né? Mas tudo bem, vamos jantar que eu fiz uma janta para nós hoje. Nossa, quando eu faço isso com a minha mulher, fica uma arara. Porque ela chega toda estressada, aí eu espero ela xingar e fala assim, acabou? Tá tudo bem? Vamos jantar, vou pedir um lanche para ela. Aí ela fala assim, agora que eu tenho raiva desse negócio de espírita, né? E aí que fica, pois é, às vezes um filho ingrato, a luz é aquele momento em que você olha para o teu filho entendendo que ele é um jovem, entendendo que ele tem dificuldades, que ele é alguém explosivo, e aí você abaixa um pouco, espera a ingratidão dele passar, e aí chama ele e educa ele de uma forma correta. Ou às vezes você tem um pai ou uma mãe que às vezes na alta idade é assim, aquela pessoa que fala alto, aquela época antiga, sistemática, e aí você espera acabar aquela coisa sistemática, antiga, você apazigua e fala assim, calma, mãe, e agora? Tá tudo bem? Podemos conversar? Vamos arrumar o que a senhora está precisando? O acender a luz não é em centro espírita. É você acender aonde você está, lá no teu serviço. Quando chega um colega e te fala mal, briga com você, aí ao invés de você retrucar, você abaixa a tua intensidade, deixa ele, e aí você acende a luz, você acende o ambiente, oferece para aquele irmão aquilo que você tem dentro. Por isso, eu encerro com a experiência de Frederick Figner, no livro Voltei, psicografado por Chico. Que livro maravilhoso. Frederick Figner, que foi vice-presidente da FEB, ele que foi tesoureiro da FEB, conselheiro da FEB, ele que era médium receitista, recebia pela mediunidade dele remédios e passava para as pessoas que procuravam no seu centro, fazia 2 horas de atendimento por semana para aqueles que precisavam. Quando desencarnado, imaginou-se que estaria num plano bom, iluminado. Quando desencarna, vem a realidade. Ele desencarnado, quando se vê fora do corpo, recebido pelos benfeitores, viu-se opaco. Sem aquelas mazelas grosseiras, como um suicida, mas ainda assim opaco. Sai pelo seu benfeitor à beira-mar, onde se encontrariam com outras almas que haviam desencarnado naquele mesmo dia, para serem levados todos de uma vez para o plano espiritual. E ele repara que só o benfeitor era um espírito iluminado. E ele olhava para dentro dele e falava assim, nossa, mas eu não tenho, só o benfeitor. Chegou lá na praia, os colegas que haviam desencarnado, todos opacos. Demorou-se 5 horas para acender a espiritualidade, porque estava aguardando uma última alma para ser levada. Eis que chega a última, desencarnada, iluminada como o sol nascente. Ele olha para aquela alma e fala assim, gente, mas que tanta luz é essa?
Quem é ela? Ele pergunta ao benfeitor e ele diz assim: uma simples professora do primário. Uma professora que amava cada aluno. Pegava cada aluno e colocava, levava amor em cada um deles. 40 anos, 50 anos dedicado ao ensino primário, mas amava cada coraçãozinho que entrava em sala de aula. Subiram para esferas superiores. Lá na colônia encontra amigos antigos, inclusive os trabalhadores da FEB, e encontra inclusive Bittencourt Sampaio, um colega que trabalhou na FEB, iluminado. E ele olha para dentro dele e diz assim, ficou um pouco chateado, fala, mas cadê a minha luz? Foi quando o benfeitor disse, olha, na alma encarnada você trabalhou bastante, 2 horas por dia, para dar as receitas para as pessoas que procuravam no centro. Mas chegava em casa, você fazia o quê? Com a sua esposa, com os seus filhos, com a sua nora, com o seu genro. Colocou a mão na consciência como você atuava. E ele diz assim no livro, o dia é feito por 24 horas. 2 horas você se dedicava ao bem, se iluminava. E as outras 22? Aonde estava a luz? Aprendia no centro, mas chegando em casa, não era luz. Portanto, a luz estava apagada. Ele lembrou de uma receita do Cristo dizendo assim, deixai-me vir as criancinhas, porque quem não se portar como uma criança não entra no reino dos céus. Foi quando ele decidiu entrar na escola espiritual para aprender de novo as lições da humildade, como se criança fosse. Estudou durante 200 dias, chamado a cooperar no plano terrestre, voltando sozinho para o plano superior. Depois de 200 dias de aprendizado, é surpreendido por obsessores na estrada de volta. Quando ele, atacado, orou. Orou, mas não para que fosse salvo do ataque dos obsessores. Orou para que os obsessores encontrassem a luz. Para que os obsessores fossem resgatados, porque eram irmãos que não conheciam o Mestre. Dentro dele surgiu uma luz violeta tão forte que acabou atingindo os obsessores, que junto daquela luz se sentiram tocados e decidiram a partir daquele dia a buscar algo melhor. Bittencourt Sampaio chega perto dele e ele diz assim para Bittencourt, meu amigo, ainda bem que a sua luz ofuscou os obsessores. E Bittencourt diz a ele, falou, não foi a minha. Olha para dentro de ti. Foi quando ele olha dentro dele e repara que dentro dele saía uma luz violeta, pela uma oração não em favor dele, mas em favor daqueles que ele procurava. Portanto, gente, essa é a mensagem. Não espere que o mundo mude para que você se auto-ilumine. A iluminação não vem do exterior, vem do interior. E assim a gente encerra com a mensagem chamada A Lâmpada de Casimiro Cunha, psicografada por Chico, que diz assim: em casa a lâmpada acesa, singela e despercebida, constitui uma lição patente das mais nobres que há na vida. Contra a noite escura e espessa, que espalha e reproduz, envolve-se de energia, resplandecendo e traz a sua luz. Seu trabalho é grande, embora simples, difundindo o sol do bem. Não discute, não pergunta, dá sempre, não olha quem. Não exige condições por servir e iluminar, e define o seu ruído cada coisa em seu lugar. Pensemos em nossa glória, quando formos para os ares celestes, irmãos meus, como lâmpadas de Cristo nas usinas do amor de Deus. Muita luz e muita paz.